Irmãos, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Eu estava conversando lá com a nossa irmã, indo lá para a irmã Vânia, sobre esse assunto. Eu, particularmente, li ele várias vezes, mas eu nunca prestei atenção na importância que tem esse texto. Então, eu queria convidar os irmãos para nós juntos abrirmos no capítulo 19 de Juízes. Juízes, capítulo 19. Nós vamos ler o capítulo todo, viu, irmãos? Eu sei que é um capítulo bem grande, tem 30 versículos. Parece um pouco cansativo, mas ler a Bíblia, na verdade, é muito cansativo, né? Juízes, fica no início da Bíblia. É o 7º livro, se não me falha a memória, na Bíblia. Isso. Vou contar, né? Depois. Vou contar. 5 é Pentateuco, depois vem Josué, 6, Juízes e 7. Viu? Você contar, viu, irmãos? Não são vocês, não. Vamos ler? Juízes capítulo 19, versículo. Vamos ler versículo 1 em diante. Aqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando no lado da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo o seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai, e este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, pai da moça, convenceu ao levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir, mas o pai da moça disse ao seu genro: coma alguma coisa, para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Os 2 se sentaram, comeram, beberam juntos. Então, o pai da moça disse ao homem: por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu que ficasse. Ele, mais uma vez, pernoitou ali. No fim do dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: coma alguma coisa, fique até o entardecer. E ambos comeram junto. Então o homem se levantou para partir, ele, sua concubina e seu servo, mas o sogro, o pai da moça, lhe disse: olhe, essa noite, está ficando tarde e a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Esse dia já está acabando. Passe aqui à noite e alegre seu coração. E amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta. Porém, o homem não quis passar ali mais uma noite. Se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém, onde iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar na cidade dos Jebuseus e passemos a noite ali. Porém o seu senhor lhe disse: não vamos entrar em nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. Continuou: venha, vamos
a um desses lugares e pernoitemos em Gebiá ou em Ramá. Assim passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gebiá, que pertence a Benjamim. E saíram da estrada para entrar em Gebiá, no fim, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo, e ele era da região montanhosa de Efraim, mas moravam em Gebiá. Os outros habitantes do lugar onde eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: por onde você está indo? Para onde você está indo? De onde você vem? O levita respondeu: estamos viajando de Belém, de Judá, para um lado da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém recebeu em sua casa. Embora tenhamos palha e pasto para nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, para esta sua serva, e para o moço que vem com esses seus servos, não nos falta nada. Então o velho disse: que a paz esteja com você. Tudo que lhe vier a faltar, fique em meu encargo. Só não passe a noite na praça. Ele os levou para a sua casa e deu pasto. Os jumentos depois se lavaram os pés, comeram e beberam, então se alegraram. E eis que homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater a porta. Disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que nós abusemos dele. E o dono da casa saiu para falar com ele e disse: não, meus irmãos, não faça essa maldade. Já que o homem está em minha casa, aqui estão a minha filha virgem, a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com esse homem. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua esposa, sua concubina, e entregou a eles do lado de fora. E eles o forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer a mulher veio cair à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado, e ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu a porta da casa, ela continuou a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos já sobre a soleira. E ele lhe disse: levante-se, vamos embora. Porém não houve resposta, então o homem se pôs sobre o jumento e foi para a sua casa. Chegando à sua casa, pegou uma faca e cortou o corpo de sua concubina em 12 pedaços. E enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. E todos que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, e nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pense nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. É uma história gigante, né, amados? Porém, ela tem muito a ver até mesmo com os nossos dias de hoje. O mundo vive de uma forma tão cruel. Parece que estamos vendo o balanço geral aqui, né? Vendo aqui o balanço geral, vendo as histórias que a gente vê ali nas telejornais do nosso dia a dia. E a pergunta sempre que nós fazemos quando nós lemos um texto como esse, tão arrepiante, né? Tão cruel, tão hostil, pergunta: por que Deus permite? A pergunta que sempre fazia é isso, né? Por que Deus permite tanta maldade na face da terra? Se a gente for ler o contexto por si, a gente vai entender, a gente vai ter algumas explicações para isso.
Até mesmo para você que está em casa, você vai entender isso. Que eu, quando li o texto, eu comecei o próprio Deus começou a me dar entendimento por que as pessoas não têm a resposta que querem hoje. Porque querem sempre culpar Deus. Onde está Deus que não faz isso tudo? Aqueles que dizem que são ateus, eu conheço uma pessoa que diz que é ateu, mas não larga de pensar em Deus. Eu não sei porquê, eu não sei que é mesmo, né? Um dia eu perguntar a ele, você é ateu mesmo, cara? Ou você é contra Deus, né? Existe aquele ateu e existe o contra Deus. Esse parece que não é ateu, ele é contra Deus. Ele sempre fala, onde está Deus que não vê isso? E, na verdade, Deus, quando ele criou o ser humano, quando criou a humanidade, ele estabeleceu para todos nós princípios. Alguns deles, infelizmente, foram quebrados ali no Éden, após o pecado. E após o pecado, os princípios, né, e alguns deles, e muitos deles não foram estabelecidos porque nós criamos ele diante de Deus. Por exemplo, nós temos aí a história mais intrigante da Bíblia, que é a história de Jó. Como pode Deus chegar para testemunhar de um camarada e dizer, olha, esse aqui é homem íntegro, esse homem é fiel, justo e temente a mim. Aí Satanás, ele permite que Satanás, ele opere de uma maldade imensa na vida desse homem, e maldade como essa, como pode isso? Primeiramente, ele perde tudo que ele tinha, perde seus 10 filhos, né? Perde seus 10 filhos. Gente, não tem coisa pior do que isso, do que você ficar de rico, bilionário. Imagina o Silvio Santos, né? Rico, né? Aí perde tudo. E agora, além de ele perder tudo que ele tinha, ainda perde de uma vez só os seus 10 filhos. Aí, até aí, tudo bem. Ele continuou louvando, disse, olha, nu, eu vim ao mundo e nu voltarei. Então ele glorifica o nome de Deus mesmo assim. Após isso, Satanás, ele desafia a Deus, e Deus permite que agora tire a sua saúde. Além de pobre, sem filho, ele agora perde a saúde. Que coisa terrível. Quem pode explicar isso? Né? Mas Deus, ele não estabelece os seus princípios por aparências, mas por ações. E para nos ensinar algumas coisas importantes nessa terra. O pecado, ele está aí. Todos nós, como diz o salmista, no Salmo 51, nós já nascemos pecadores. Então isso não vai alterar nada nas nossas vidas. E o texto ensina isso para a gente. E se for observar, existem algumas coisas aqui que poderia, entre aspas, ou dentro da normalidade sábia do homem, evitar determinadas coisas. Mas tem pessoas a qual eles trabalham de tal forma que eles, na verdade, eles não entendem que alguns obstáculos que poderiam dizer assim, eu estou impedindo de fazer isso, eu não vou, e eles querem prosseguir e acabam encontrando dificuldades. Viram alguns casos. Por exemplo, a pessoa constrói uma casa sobre montanhas, no caso, muitas delas, né, não tem jeito, aí vem a chuva, ela lambe toda a casa e a família toda morre. Quem foi culpado nisso tudo? Aí querem culpar Deus. Onde está Deus, que a qual não permitiu isso acontecer ali? Não foi Deus. Deus obrigou eles a fazer as casas lá em cima. Né? Não obrigou, mas infelizmente acontece. Mas eles iriam morar onde? Gente, nem que ir embora debaixo de uma ponte, mas vamos proteger a nossa família. A prioridade é a família da nossa vida. E aqui esse homem, aconteceu uma briga entre ele e a sua concubina, né? Eles discutiram e ela foi embora para a casa do seu pai. E ele, por sua vez, parece que ele amava essa mulher grandiosamente, pelo menos parece, né? Ele foi atrás dela, na casa do seu pai, e ele tinha alguns dias ali, e parece que o pai Deus usando o próprio pai dela, diz assim, não vou embora daqui. Algo de ruim está para acontecer. E às vezes aconteceu isso em nossas vidas. Toda vez acontece isso conosco, né? Que a gente tem aquela coisa assim, hoje eu não vou sair de casa, não. Hoje eu não estou vontade de sair de casa. Esses dias mesmo, um tempo atrás aqui, estava para fazer uma viagem para algum determinado lugar aí, e eu, sinceramente, não senti um pingo de vontade de ir para esse lugar.
por mais que seja um lugar muito querido por nós. Eu não queria ir, pois aí acabou que não fomos, né? E eu não sei o que poderia acontecer. Mas a gente tem esses avisos, né? Deus trabalha conosco de uma forma que vai nos avisar que alguma coisa pode acontecer, que a gente tem que entender que aquele obstáculo, aquele impedimento, ou alguém insistindo, uma criança chorando, ou seja o que for. Hoje mesmo pela tarde eu estava vendo ali uma reportagem na televisão que me emocionou muito, muito grande, né? E que uma criança com 19 dias de vida engasgou a mãe desesperada e coisa mesmo de Deus, né? Apertou o elevador para descer. Quem abriu a porta para atender essa criança? Um coronel, um bombeiro, um coronel, né? Um bombeiro. E ele foi lá e fez todo o procedimento que ele sabe como fazer, e a menina foi salva. Coisa de Deus. Às vezes a gente são direcionados por algo que vai nos levar à salvação, à libertação, e isso devemos atender aquilo que Deus está nos guiando, né? Guiando. E tem coisas que Deus às vezes nos impede a caminhar, mas a gente teimosamente. Temos o caso aqui que todos conhecemos de Balaão. Balaão chega para Deus, ou melhor, Baraque, né? Chega para Deus, chega para Balaão e manda um mensageiro, Balaão, o rei Baraque quer falar contigo. Aí ele vai, não, aí ele pergunta a Deus, eu posso ir? Não, ele já falou que não. E quando Deus diz que não, aprenda uma coisa, amado, quando Deus disser que não, é não mesmo, acabou, não tem mais conversa. Mas aí Balaão, tudo bem, aí Baraque não ficou por satisfeito, mandou um mensageiro de novo a Balaão, disse, olha, ele quer falar contigo. Aí Balaão já tinha recebido o não de Deus, mas foi falar com Deus novamente. Deus, eu posso ir? Aí Deus com ira falou assim, vai então. Só que aí no meio do caminho, a mula de Balaão, ela vê o anjo. Balaão não vê o anjo, mas a mula vê. E a mula não sai do lugar. Você vê aquele ditado que a mula fica empacada, né? Aí ela não quer sair do lugar, ele começa a espancar a mula. E Deus, né, mais uma vez dá um aviso, ou mostra para ele que esse não era o caminho que ele seguia. Ele fala, ele abre a boca, pela primeira vez um animal fala. Muito diz que Deus usou a mula. Não, Deus não usou a mula. Ele abriu a boca da mula para falar. Imagine só, mano. Você batendo no seu bichinho lá, e o bichinho falou, você está batendo por quê? O que eu fiz para você? Não fiz nada para você. Então, imagine só. Mas foi assim mesmo que a mula fez com o Balaão. Balaão desobedeceu a Deus. Mas essa é uma realidade que nós passamos, nós temos esses sentimentos. E aqui, parece que o pai da moça estava já, talvez, mostrando para ele, ele não quis entender, ele queria ir embora de qualquer maneira. Eu quero ir embora, não fica mais uma noite, quero ir embora, fica mais uma noite, e vai até que ele foi, essa coisa, eu cair fora, saiu, foi embora, ele também foi embora. Quando ele chega lá, já começa o problema por aí, já procura evitar, poderia ter evitado o problema, não poderia, mas ele prossegue. Quando ele chega ali, ele vai, ele chega numa chamada Jebus, hoje seria a Jerusalém. Cidade que ainda não pertencia a Israel, porque Jerusalém só foi pertencer a Israel depois que Davi a tomou como rei de Israel. Ainda não pertencia, então ele falou assim, olha, aí o servo, ainda usado por Deus ainda, mais uma vez, vamos passar a noite aqui? Não, essa cidade não é da nossa terra, eu não vou passar a noite aqui. Aí eles foram para uma cidade chamada Gebiá, que pertencia à tribo de Benjamim. Entre aspas, em tese, essa cidade tinha que ser a cidade que iria acolhê-los. Chego lá, primeira coisa, não acha hospedagem. Ninguém quer hospedar, hospedagem em lugar nenhum. Vão lá para a praça, ficam lá ele, o seu servo e a sua esposa, a sua concubina, lá com seus animais, ficam por ali mesmo.
Aí chega um velho, uma pessoa bondosa, né, em tese isso, nós vamos dizer, estou aqui pregando em tese, chega e acolhe ele na sua casa. Só que ao acolher ele começa em determinados lugares. Eu quero deixar bem claro para os irmãos que não eram os gibeonitas que eram maus. Existia um grupo naquela cidade que eram maus. E esse grupo justamente foi lá e queria de qualquer maneira abusar desse levita. Queria abusar desse levita. Ali estava e lembrando daquela história de Ló, lá no caso de Sodoma e Gomorra, eles queriam de qualquer maneira fazer a maldade. Aí o velho aquele senhor velho disse: olha, não faça isso, nós temos aqui as minhas duas filhas virgens, nós temos uma concubina, pode escolher o que você quiser, ou você leve as duas, de alguma forma. Não, eu quero esse homem, eu quero esse homem, eu quero esse homem. Eles queriam abusar do rapaz. Aí o levita, que era para ser o protetor, nós somos criados para isso. A sua mulher olha para você, olha para nós, ela sempre vai olhar a gente como protetores. Toda mulher, ela pode ser até a feminista, mas toda mulher, ela olha para o homem como a sua proteção. Quando o homem não protege, né, ela fica vulnerável, mentalmente, fisicamente, e assim por diante. O que ele faz? Ele pega aquela concubina e a leva para fora para poder ser abusada por aqueles homens. Passa a noite toda naquela orgia infernal. Logo após, pelo amanhecer, em vez de ele entender ou procurar ou ficar preocupado, porque prova que nem preocupado ele ficou, que ele dorme enquanto a sua concubina está sendo violentada. Sua esposa está sendo violentada. E quando ele acorda de manhã, ele vê ela deitada e percebe que ela está morta, ele vai para a sua terra e aí ele pega um instrumento e a corta em 12 pedaços. E entrega a cada tribo. Ali ele estava usando esse artifício para buscar justiça por algo a qual fizeram com ele, que ele mesmo provocou. Essas coisas, amados, que quando se fala em justiça hoje, e você ouve nas reportagens, quando acontece alguma tragédia, e você vai ouvir as pessoas dizer: eu quero justiça. Mas como é que isso soa? Isso soa de uma forma totalmente hostil e totalmente fora dos princípios bíblicos. Porque, na verdade, o que aquelas pessoas estão pedindo é vingança. Eu não estou pedindo justiça, estou pedindo vingança, eu quero me vingar. Como eu não posso lá e fazer a maldade, eu possa retribuir o mal que me fizeram, então que alguém faça por mim. Seja a polícia, seja a justiça, seja o que for, e ele faz o que? Ele pega os 12 pedaços e diz: agora você, por favor, pensa o que vocês podem fazer por mim, porque alguma coisa tem que ser feita. Infelizmente, é isso que as pessoas hoje pensam aí fora. Claro que é muito difícil a gente, no auge da situação, você ter calma, ou ter empatia numa hora como essa. Concordo com isso. Mas o que nós não podemos nunca é ir para o caminho da vingança, porque a Bíblia diz bem claro que a vingança pertence a Deus. Pertence a Deus. E irá, tanto que lá no capítulo 12 de Romanos, Paulo fala sobre isso. E ira, vocês podem irar à vontade. A ira é uma manifestação de tirar de nós toda aquela angústia, toda aquela coisa ruim diante das tragédias, diante das dificuldades que passamos. Então, fala, extrava-se. O que você fala, o que você quiser, vai para o monte, grita, reclama disso, reclama daquilo. Mas a vingança pertence a Deus. Esse espírito de vingança gera tudo isso que o mundo está vivendo hoje. Por exemplo, você vai ver aí, quando acontece algumas tragédias, as pessoas crescem com aquele espírito de vingança, que viu uma coisa semelhante assim acontecendo na família, e vão crescendo, não absorve aquilo como entender a situação. Porque, como falei inicialmente, nada acontece nesta vida por acaso. Existem os porquês. O que causou? Uma criança de 5 anos foi abusada. Mas vamos estudar a situação e ver que quem proporcionou aquela coisa toda.
Às vezes tem coisas que o próprio ser humano, os adultos que deveriam ser a proteção, é que proporcionam ou que deixam tudo isso acontecer. Por que responsabilizamos ninguém? Ninguém, não estou aqui falando que o responsável é porque isso, não. O que não podemos, de hipótese alguma, é responsabilizar Deus. Nós temos livre acesso, livre arbítrio. Tudo acontece pelo princípio que Deus colocou no ser humano, que tem livre arbítrio. Ele pode escolher o que ele quiser. Ele escolheu seguir o caminho. Ele escolheu seguir a sua vida. Ele escolheu, em vez de ficar em Jebus, ir para Gebiá. Isso poderia ter evitado. Alguma coisa estava indicando para ele não fazer aquilo. Foi o pai da moça, foi o seu servo, sempre mostrando para ele que ele deveria pensar um pouquinho na situação. Ou analisar pelo menos. Não, eu vou embora. Não, vamos para Gebiá. E depois com as consequências. Quando vê as consequências, geralmente as pessoas correm das suas responsabilidades. Tem nada a ver com isso. Fiz a minha parte como homem. Agora vocês façam vinganças. Irmãos, capítulo 17 até o 20, até o final, né? Que é 21, né? Termina aqui o livro de Levítico. Não existia mais rei em Israel. Não existia ninguém para poder tomar uma rédea da situação toda. Outro princípio quebrado. E quem vai coordenar isso tudo? Aí eles vão lá, leva para as 12 tribos, e elas se reúnem, fazem um maior devasta. Aconteceu várias coisas ali na tribo. Eles vão lá pelejar contra aqueles moradores de Gebiá. Eles também fazem as suas campanhas também, criam ali os seus soldados. Começa uma grande guerra civil. É o que acontece hoje. O que aconteceu no início do mandato do atual presidente? Uma tragédia ali no Planalto. Destruíram o Planalto. Está certo aquilo ali? Não, amor. Mas qual é a consequência? O culpado foi quem? O culpado foi as pessoas se revoltarem e criarem esse espírito chamado vingança. Eu quero me vingar do cara que entrou, que eu não aceito ele. Não tenho mais como não aceitar. Ele já está lá. Independente se foi numa boa, se não foi numa boa, né? Se foi roubado ou não se foi roubado, não importa isso, ele está lá. Existe uma coisa que todos nós precisamos aprender nessa terra. Ninguém vai ficar acima da autoridade de Deus. Se aconteceu isso, se foi permitido isso, é porque Deus permitiu, mesmo que as coisas aconteçam de uma forma fraudulosa. Mesmo que foi fraude, mesmo que não foi, ou que não foi, eu não estava lá para ver, não posso comprovar isso, nada. Mas a verdade é, ele está lá, então temos que orar por ele. Você não aceite determinadas posições que ele fale ou que ele age. Mas eu não posso, de maneira alguma, parar, me vingar, querendo colocar o fulano contra ele, ou não vota nele não, faz assim contra ele. Eu fico chateado, às vezes comento isso, às vezes no meus particularmente, nunca vocês vão ver isso, eu fazendo comentário em rede social. Errado isso. Vingar é errado. Nós precisamos aprender os princípios bíblicos. Quando nós nos revoltamos contra isso, você pode sim extravasar. Eu não queria, como a minha esposa, mas você fala, eu estou expressando a minha manifestação. Isso não quer dizer que agora eu vou incitar as pessoas a ficarem contra o camarada, ou fazer uma revolução, ou talvez uma manifestação pública sobre isso. Eu comento particularmente com pessoas que, no particular, sobre algumas coisas que eu fiquei muito chateado, atitudes que às vezes alguns deles tomam. Isso é vingança. É isso que ele provocou aqui, uma guerra civil. Quantas pessoas foram mortas? Tem uma ideia, amados? O pessoal lá, eles perderam 2 vezes a batalha. Foram pelejar, morreu gente. Foi uma segunda investida. E olha que Deus falou assim, vai. Eles consultaram a Deus. Isso não entenda só, amado. Senhor, nós vamos lá, vai, pode ir. Aí eles foram.
perderam. Agora explica isso. Deus mandou alguém para perder? Deus ensinando para eles que estavam no caminho errado. Mesmo em tese, entre aspas, numa boa ação. Eu estava me vingando do meu colega. Estou aqui me vingando do meu amigo. Eles foram lá, a primeira vez, perderam. Aí na segunda vez, consultaram o Senhor. E aí, podemos ir, Senhor? Vai. O Senhor mandou. Perderam de novo. Explica isso. Deus mostrando para eles. Mais uma vez, Deus falou assim, olha, vendo, vocês estão na campanha errada. Vingança não pertence a mim. Aí na terceira vez, eles ganharam. Assim, observe só, amado. Quantas pessoas foram mortas por causa de uma atitude que começou desde cedo errado. Um ditado aí fora que fala que quando as coisas começam errada, melhor consertá-la e não prosseguir. Porque senão vai continuar tudo errado. É igual uma casa, né, Marcos? Então, se quadrejou a casa, depois se pronta, vai ver como ficou o trem. Mas peraí, isso aqui está torto por quê? É que tudo tem que esquadrejar a casa. Fica tudo certinho, bonitinho. Depois tem que cortar piso pra caramba, né? Haja corte de piso para poder colocar piso na casa. Mas é assim que é a vida também humana. A gente, na verdade, amado, eu gosto muito de comentar que o preço que nós pagamos hoje é porque, se a gente for olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver, deveríamos ter evitado isso tudo. Eu estar hoje na situação que eu estou, vivendo na maneira que eu vivo, ou tendo as consequências que eu tenho hoje, né, de parentes assim, parentes assados, poderia ter evitado, poderíamos ter evitado isso. Quantas famílias que não são cristãs, que não conhecem o Evangelho de Cristo, e vivem em paz mais do que a nossa. Por quê? Porque eles obedecem os princípios. Eles entendem que os princípios ali têm que ser priorizados. Família tem que ser priorizada. E às vezes as pessoas não priorizam famílias e, consequentemente, vivem hoje na situação difícil. E aí, querem culpar Deus. Onde estava Deus? Deus não é culpado de nada. Obedecemos os princípios. Existem princípios. Nós obedecemos. Então aqui, nós temos uma história, aí ainda existe aquela palavrinha de sim, não merecemos. Outra palavra que é errada também, todos nós estamos fora de qualquer merecimento. Eu tenho aqui algumas coisas que eu queria ler para os irmãos, lições. Eu vou concluir essa mensagem dizendo algumas lições que esse texto nos traz. Eu queria até, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia juntamente comigo, vamos lá. Primeiro para Romanos, no capítulo 1 de Romanos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Vou te ler aqui a primeira lição. Vou beber uma água aqui dentro do primeiro. A primeira lição está nos versículos 24 a 25. Vamos ler o versículo 24 a 25. Vamos ler o 18 primeiro. Vamos ler o versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e justiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Eles vão acima do que é os princípios, que é a verdade de Deus. E aí consequências vêm. Deus é culpado disso? Não. Agora o versículo 24 até o 25 diz o seguinte, versículo 24 e 25. Por isso, Deus os entregou às impurezas, pelo desejo do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. O que eles fazem? Eles inverteram os valores. Eles pegam hoje e querem colocar qualquer objeto como motivo de sua adoração. Não é somente aqueles que a qual vocês sabem que eu estou dizendo. Existem
até mesmo dentro da própria igreja, que se diz evangélica, em tese era para poder correr fora disso, estão adorando homens, cantores, pastores, estão venerando pessoas que parecem ser o superstar evangélico. Isso é ruim. Quer ver uma coisa? Eu falei isso uma vez lá na igreja, eu dirigia, estamos aqui cultuando a Deus, certo? Vamos supor que chega o Roberto Carlos dentro dessa igreja. Eles. Isso me pegou, né? Imagina, pode ser que o culto pare. E alguns crentes que pediu autógrafo com ele. E mais, não vou falar só Roberto Carlos, não. Estou falando do mundano, né? Pessoas, vamos supor, entra aqui, alguns cantores, não vou dizer nome aqui, que é chato dizer isso, que vai para. Não vou dizer nome. E entra aqui, esses cantores, superstar, artistas, entram na igreja, o que vai acontecer? Parar o culto. Vamos ficar voltado para eles. Vocês viram me falar que ia vir um certo pastor visitar aqui, não sei, aqui em Chaperópolis, olha, não visita. Eu não gosto dele. Olha mesmo. Não gosto dele. Não vou com a cara dele. Não adianta ficar, ó, senhor, irmão. Não adianta eu querer, isso não vai me intimidar nunca. Não gosto. Eu vejo esses camaradas como hipócritas. Eu falo isso, quiser. Eu vou falar o nome aqui, mas se você souber que eu você falei, tudo bem. Você fala aqui, não tem medo, não. Chama de hipócrita na frente, porque não existe. Uma pessoa se enche. Fala, esses caras falaram bobagem. Pregações bobas. Coisas que agora não tem nada a ver com o evangelho. Ainda fica fazendo aquela coisa, sabe? Fazendo vingança dentro da igreja. Quer ver? Uma coisa que faz vingança da igreja? Vamos aqui em tese aqui alguns nomes aqui. Está aqui o Júnior e está aqui o Silvio. O Silvio fica sempre brincando com o Júnior, né? Assim, eu fico com você pra caramba, né? Fica brincando com ele. Ele é, mas vamos lá. Eu estou pregando aqui agora. Aí o Júnior está lá, bronqueado. Eu fico brincando com ele, coitado. E eu vou e falo assim, eu pregando, a hora que eu conheci da vida. Irmãos! Deus está contigo, se o seu mundo está te perseguindo, Deus vai dar vitória. Aí o Júnior olha para o Silvio, está vendo aí? Espírito de vingança. Dentro da igreja. Eles próprios incitam isso dentro das igrejas. Em vez de ensinar a palavra, ficam colocando irmão contra irmão. Então são situações, mas que tem canções que eu não canto, que não é uma canção. Está chateado comigo agora. Né? E tem uma canção aqui, agora eu esqueci como canta ela. Eu estou longe. E essa canção vai cantando. Aí eu vou ouvindo a canção, aí eu olho para o Silvio que está me perseguindo. Você vai ver o dia da minha vitória. Perseguindo. Incitam vingança dentro da igreja. E assim, estão vendo aqui, amado, aqui, Deus entrega tudo. Vocês querem viver na imundícia? Querem viver na impureza? Então entrega a vocês. Querem viver adorando pessoas? Então vão ficar aí. Aí no versículo 26 a 27, continua aqui ainda. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Porque até mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, o contrário da natureza. Da mesma forma, também homens, deixando o seu contato natural de mulher, inflamaram-se mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus vai implicar com isso? Deus poderia muito bem acabar com tudo isso. Que é princípios que eles acharam que deve ter que ser certo. Misturar o sexo do mesmo sexo, querem fazer isso, vocês façam, mas não venham depois, quando as consequências virem, culpar a Deus. Não pode de maneira alguma. Não temos que responsabilizar Deus pela tragédia que vive o mundo. Quer ver uma coisa? Esses dias eu parei, estava indo para casa,
Aí o camarada parou no canto da rua, estava na mão, né? Aí parei atrás dele, pensando que ele ia só conversar com uma pessoa e ir embora, né? E não sinalizou, porque o certo, para quem dirige, isso é o quê? Parou, liga o pisca-alerta. Ligou o pisca-alerta, o motorista então atrás vai entender que ele não vai sair dali. E eu posso fazer o desvio e entrar. Não fez nada disso. Aí eu fui, vi que ele parou, só uma coisa, deixa eu dar ré aqui, mas não sinalizou nada. Eu vou devagarzinho, vai que ele sai, não, vou andar devagarzinho. O cara disse para mim, tem muito espaço aí para entrar, para poder passar. Sobe, sabe? Jesus guarda-me, Senhor. Todo o meu coração aqui. Vou vontade de falar umas boas agora. Olhei para a cadeira e falei assim, esse é o mundo que nós vivemos. As pessoas querem justificar os seus erros, sabe, dessas formas. Querem falar mal da política brasileira, mas o próprio ser humano é que comete as injustiças políticas. Quer ver um exemplo disso? Jogar lixo na rua. E outras coisas mais. Querem culpar e, acima de tudo, culpar a Deus sobre tudo isso. No versículo 28, para terminar aqui esse primeiro raciocínio. E havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a um modo de pensar razoável para praticarem coisas que não convêm. Você querem? Deus entregou. Deus não vai se meter nisso. Então não culpe Deus, então não responsabilize Deus por essas coisas e pelas suas consequências. Vamos para a segunda, temos 4, vamos ser rápido aqui. Segundo lugar, todo ser humano necessita da justiça e da graça divina para vencer o pecado, os seus modos. Quer ver? Vamos seguir um pouquinho à frente, capítulo 3 de Romanos. Vamos seguir um pouquinho à frente aqui. Romanos, capítulo 3, versículo 22 até o 24. Romanos, capítulo 3. É só seguir um pouquinho só a folha. O que diz aqui? 22. E a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que convêm, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, Está dizendo, gente, a salvação só está em Jesus. Todos nós pecamos. A minha natureza, a minha, é dos irmãos aqui. Porque Paulo ele fala que temos que ter o mesmo sentimento uns com os outros. Porque nós temos que aprender a lidar com o ser humano e a igreja para isso. Por isso que Deus criou a igreja. É para poder reunir esse povo para pensarem uma coisa só. E ver uma coisa que acontece de bom? Se todos nós pensarmos uma coisa só hoje aqui, vai acontecer milagre nesse lugar. Vai acontecer coisas poderosas. Porque lá no cenáculo, todos estavam unidos, uníssonos, num só pensamento. Eles oraram, no mesmo pensamento. O que aconteceu? O fogo de Deus encheu aquele lugar. Todos foram consumidos com a glória de Deus. Acontece isso. Milagres, tem milagre acontece? Milagres? Todos os domingos, já está a playlist lá, os irmãos podem entrar, né? Já estamos terminando já nossas aulas já, vamos semana que vem para a 24ª aula, são 26 aulas. Vamos entrar na playlist, vamos ver o que é o fluir do avivamento. Irmãos, tem coisas ali, todos os obstáculos que estão ali, que são 24 obstáculos, que é apresentado no livro, todos os 24 obstáculos são justamente o que a igreja vive hoje, é que impede justamente Deus operar. Porque Deus não opera na minha igreja. Vai ver, irmão. Procure saber. Lê o livro, ou vai ver os vídeos que eu ministrei lá. Vocês vão ver que alguma coisa está acontecendo conosco que está impedindo o fluir do avivamento ou do derramar do avivamento sobre a sua igreja. Vamos verificar isso. Paulo dizendo aqui, todos nós pecamos. Todos nós precisamos da glória de Deus. A mesma forma que eu preciso, que todos vocês também precisam. Número 3. A história de Israel serve como exemplo e advertência para o verdadeiro cristão. Vamos lá. 1 Coríntios agora, capítulo 10.
É logo após Romanos, 1 Coríntios capítulo 10, e vamos ler do versículo 11 até o versículo 13. Então, Israel é exemplo disso tudo. A vida de Israel, você quer ver hoje, quer aprender, porque às vezes a gente vive assim, vive assado, tudo a história de Israel. Ela é o padrão para nós hoje. Diz assim, versículo 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Por isso, que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês o possam suportar. Todos nós vamos passar por isso. Nós é que provocamos as provações das nossas vidas. Diz a Bíblia que Deus não vai tentar ninguém. Ninguém é tentado porque Deus achou por bem. Até a história de Jó, que nós falamos inicialmente, que tem uma razão principal disso. Se você ler o capítulo 42 de Jó, você vai entender o que Jó entendeu depois das provações. Depois leia com calma. Jó vai explicar ali que ele entendeu porque ele passou por todas aquelas privações, e uma das coisas que ele fala bem claro: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Eu passei por isso porque porque o Senhor tinha um propósito e eu entendi. Naquele tempo eu não entendia, mas agora eu entendo. Nós vamos entender. É isso que Jó falou. Jó não culpou Deus. Ele entendeu que poderia esse levita ter entendido. Jó entendeu. Jó nunca saiu da boca de Jó nenhuma palavra de murmuração, ou de desaprovação, ou de alguma coisa contra Deus. Jó sempre estava ali entendendo. Vamos reclamar, ou querer que Deus tire a vida, qualquer um de nós pode dizer. Ele quis. Maldito eu nasci. Por quê? Porque no auge da situação, amado, ninguém. Até a mulher de Jó, depois a gente fica criticando a mulher de Jó, né, amado? Mas você que sua esposa, imagine no lugar dela. Quando nós temos que parar também para pensar nisso. Ninguém entende a mulher de Jó. A mulher era a mulher que ia para o shopping todo dia, né? A mulher que ia para o cabeleireiro todos os dias. Ficava um dia sem um cabeleireiro. Ficava um dia sem um shopping no mar. Andava de motorista particular, para onde ela quisesse. Ia para a sua casa da praia. Lá, no final de semana, ficava à vontade. De repente, a mulher perde tudo. Detalhe, quando ela perdeu tudo, ela não reclamou. Você não via a mulher reclamando também, não. Ela só expressa aquela questão toda, amaldiçoou o dia, amaldiçoou esse Deus. Não é que amaldiçoou a Deus, larga esse negócio de crer em Deus, porque o negócio está feito do lado. Foi depois que viu o seu marido todo arrebentado. Ela amarrava mais. Depois do que aconteceu, ela passa. A Bíblia não diz que os detalhes ali, essas coisas, como é que foi a vida dela. Não, essa é uma coisa séria. Ela não saiu do lado dele, pelo que eu entendo. Depois, ela recebe tudo em dobro. Essa recompensa de vocês, mulheres, está do lado de seus maridos na hora mais difíceis. Existem recompensas. Vocês também vão participar dessas recompensas. E aqui, fala que nenhuma... O quê? Como é que é, senhor? Eu ouço agora. Jesus, só o senhor, né? Vamos para a última lição. Nós aprendemos aqui. Todo cristão deve viver em temor para a glória de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, que governa com justiça e com graça.
Damos confiança. Ele tem um governo da nossa vida. Ele tem um controle da nossa vida. Se a vida nossa está descontrolada, não é porque ele perdeu o controle, é porque nós saímos dos seus princípios. Saímos dentro da sua ordem, dos seus mandamentos. Consequentemente, vamos sofrer por isso. Davi, terminamos aqui, Davi é um homem que era segundo o coração de Deus. Davi cometeu erros. Primeiro, ele tem um caso com a mulher que não era dele. Aí vê que aquele caso resultou em consequências que foi aquela criança. E aí, como é que ele vai explicar para o seu grande soldado Urias que ele teve um contato com a mulher dele e que agora o filho que está esperando é dele? Aí começa a fazer aquela mulher toda, vai lá, aí o cara foi tão fiel a Davi, assim, para dar um tapa na cara da Davi, né? Ele não quis deitar com a mulher dele porque estava em tempo de guerra. Aí Davi disse, só tem uma solução. Matar esse cara. Ele pega uma carta, manda para Joabe, e você manda ele ficar na frente. E todo mundo vê, e todo mundo sai e deixa o cara sozinho. Mandou matar o cara, na verdade. Ele morre, tem a consequência, o menino que esperava morre. E aí, depois ele tem as consequências para os seus filhos. Amnon estupa Tamar, sua irmã. Absalão, revoltado porque o pai não tomou nenhuma atitude sobre aquilo, ele planeja matar Absalão, matar Amnon. Passa 2 anos, irmãos, Absalão fica 2 anos pensando em vingança. Está vendo aqui que estamos pregando hoje? O espírito de vingança, que a qual é ensinado aqui para a gente hoje, aqui, que não pode ter de maneira alguma. O próprio Davi planta aquilo na mente de Absalão. E que vingar, que o pai não vai dar solução, então eu vou dar a solução. E planeja, mata o seu irmão. Depois disso tudo, o teu irmão, o teu filho Absalão, ele se revolta contra o seu próprio pai, cria uma rebelião, assume o trono do pai, sendo trono, o pai tem que correr, porque o pai não queria lutar contra o seu próprio filho, prefere fugir do que lutar com o seu filho, e aí uma guerra entre ele, o soldado Davi contra o soldado de Absalão, e Joabe, ele também com o espírito de vingança, ao tudo com o espírito de vingança. Ele vai lá e mata o filho de Davi, Absalão. O choro de Davi, quando ele fala Absalão, Absalão, meu filho, quando ele chora, ele lembra de tudo. Ele poderia ter evitado tudo isso. Tem tragédias, as tragédias podem ser evitadas. Seja qual elas forem. Uma coisa que eu aprendi, todos esses, nos cursos que eu fazia, de vigilância, quando eu fiz o curso de vigilância, e nesse curso eu sempre fui muito vigilante também nessas áreas. A pessoa vai lá em casa, geralmente, não sei se as irmãs também estão dizendo, mas lá em casa tem uma mania lá, pega um copo e colocar em qualquer lugar para ela ver, que ela sentar e deixar por ali mesmo. Eu duvido. O que eu faço? Imediatamente eu faço assim. Vou lá, pego o copo e guardo. Por quê? Tem criança de casa. Aí vem uma tesoura na rua, uma faca no chão. Automaticamente já vou lá e pego a faca e guardo. Você pode evitar o problema? Ah, mas o pastor já está imaginando que vai acontecer uma tragédia. Gente, a mente humana ninguém consegue entender. Você é uma criança. Que coisa. Coisa pequenininha, porque a nossa netinha lá, aquela abençoada, a Helena, ela tem a mania de tudo, bota na boca e ainda sem vergonha, irmãos. A menina não puxou a mim, não. Aí ela vai lá e mostra para mim, e ela mostra que está com tosse na boca. Quando vai correr atrás, quando vai pegar ela corre fora. E ela corre ainda para a gente tirar a tosse na boca dela. Aí a gente dá aquela bronca nela, ela vai, para. Eu vou lá, tiro. Isso tudo tem precauções. Tem coisas que a gente não precisa.
acontecer hoje, o que nós falamos aqui no início, terminar já. Quando nós ouvimos lá, eu vi essa reportagem hoje, lá, à tarde hoje, não foi culpa da mãe que a menina desgastou. Às vezes acontece, como fala, que dá o nome quando volta, refúgio, né? Foi refúgio? Refúgio, né? Às vezes acontece isso com o bebê de criança, ela pegou um refúgio lá e acabou engasgando o leite na sua, né? Acontece, não foi problema, não foi culpa da mãe, mas mesmo ali acontecendo, Deus deu a providência. Aí o que acontece? Minha esposa agora é especialista nisso. Quando eu engasgar, ela vai me salvar, né? Porque ela já me mostrou que ela sabe fazer negócio, né? Ela foi me mostrou lá, é assim, né? Aí já sei que eu estou seguro dentro de casa, se eu me engasgar. Não sei se ela vai conseguir salvar ela, né? Mas tudo bem. Mas a gente está aprendendo, a gente tem que aprender tudo nessa vida. Então, amados, a vingança não vai levar ninguém a nada. A vingança é resultado da nossa rebeldia, da nossa falta de entender, ou falta de entender as circunstâncias que nos levou à situação. Das nossas irresponsabilidades. Vingança é a resposta. Mas não podemos resolver isso. Como nós cantamos hoje, Pai, amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, vamos?